Quando a gente olha para a Constituição, parece que é aquilo ali, né? Palavras fixas, um texto gravado em pedra. Mas e se o verdadeiro significado não estiver só no que está escrito, mas na forma como a gente lê o que está escrito? Pois é, a interpretação constitucional é justamente o processo que dá vida a essas palavras, que as conecta com os desafios do nosso dia a dia. E hoje a gente vai desvendar como isso funciona. O nosso caminho hoje vai passar por 4 pontos essenciais. Primeiro, a gente vai descobrir quem realmente interpreta a Constituição, e a resposta talvez surpreenda. Depois, vamos dar uma olhada nas ferramentas, como se fossem as lentes que os juristas usam. Em terceiro lugar, uma questão super prática, o que acontece quando dois direitos batem de frente. E para fechar, vamos entender como um texto escrito há tanto tempo consegue se manter vivo e relevante. Então vamos lá, vamos começar com essa primeira parte, que já quebra uma ideia bem comum que a gente tem sobre quem são os donos, digamos assim, do significado da Constituição. Pensa rápido. Quando o assunto é interpretar a Constituição, qual a primeira imagem que vem à mente? Provavelmente um ministro do Supremo, de toga e tudo, decidindo alguma coisa super importante, certo? Mas a pergunta que fica é, será que esse poder está mesmo concentrado só nas mãos deles, desse grupo de especialistas? A resposta é um grande e sonoro não. Na verdade, essa é uma responsabilidade compartilhada. Pensa comigo. Quando o presidente da República veta uma lei, o que ele está fazendo? Interpretando a Constituição. E o Congresso, quando debate um projeto? A mesma coisa. E isso vai além, viu? Cada cidadão, quando vota, quando participa de uma manifestação ou quando busca justiça, também está participando desse diálogo constante com o texto constitucional. E essa ideia de que todo mundo participa tem até nome: Sociedade Aberta dos Intérpretes. Quem desenvolveu essa teoria foi um jurista alemão, Peter Haberli. O raciocínio dele é bem direto. Se a Constituição organiza a sociedade inteira, então todos que fazem parte dessa sociedade, cidadãos, associações, partidos, acabam, de um jeito ou de outro, ajudando a construir o seu significado. E a essência do que o Haberli defende está nessa citação. Ele diz que a Constituição não pode nos tratar, a sociedade, como meros objetos das regras. Pelo contrário, a gente precisa ser sujeito ativo nessa história. Para ele, a grande força de uma Constituição está justamente aí. Se a gente limitasse essa tarefa só aos juristas, o debate ficaria muito mais pobre e a própria democracia perderia força. Certo, então a gente já entendeu quem interpreta. Agora a pergunta é, como se faz isso? Não existe uma fórmula mágica ou um manual de instruções único. Os juristas usam diferentes métodos que funcionam como se fossem lentes para enxergar o texto constitucional. Vamos conhecer as principais. Bom, para começar, existem basicamente duas grandes correntes de pensamento. De um lado, os chamados interpretativistas. Para eles, o juiz tem que ser um guardião fiel do texto, sem inventar moda, aplicando só o que tem escrito ali de forma clara. Do outro lado, estão os não interpretativistas. Eles já pensam que o juiz deve buscar valores maiores, como justiça, igualdade, mesmo que para isso precise ir um pouco além da letra fria da lei. Para a gente entender isso na prática, vamos imaginar dois detetives. O primeiro usa o método tópico problemático. Ele chega na cena do crime, ou seja, no problema concreto, e a partir dali ele busca na lei as ferramentas para resolver. O foco dele é o problema. Já o segundo detetive, que usa o método hermenêutico concretizador, faz o caminho inverso. Primeiro ele pega o livro de regras, a Constituição, e com base no texto ele vai analisar o problema. O foco dele é o texto. Percebe como o ponto de partida muda toda a investigação? Aí entra outro método fundamental, o normativo estruturante. A ideia aqui é que o texto da lei sozinho é só um ponto de partida, um programa. A norma de verdade, a regra que vai valer na prática, só nasce quando esse texto se encontra com a realidade, com um caso concreto. Em outras palavras, a lei no papel não é a mesma coisa que a lei em ação. E a fórmula desse método é até bem simples. Primeiro passo, a gente analisa o programa da norma, que é o texto da lei. Passo 2, a gente combina isso com o domínio normativo, que é o contexto, a realidade social. E o resultado dessa mistura, o passo 3, é a norma jurídica de verdade, o texto aplicado à vida real. É aqui que a teoria vira prática. Beleza, já vimos quem interpreta e com quais ferramentas. Agora vamos para uma situação que é um verdadeiro teste de fogo para a interpretação. O que acontece quando dois direitos fundamentais entram em rota de colisão? Esse é um dilema clássico que a gente vê acontecer o tempo todo. Imagina que um jornalista quer publicar uma matéria de interesse público, mas que expõe detalhes da vida privada de alguém. De um lado, a gente tem a liberdade de expressão e de imprensa. Do outro, o direito à privacidade e à honra. E aí, como é que se resolve essa briga? A solução para isso está no chamado princípio da concordância prática, ou harmonização.
A ideia aqui não é escolher um vencedor e um perdedor. O objetivo é tentar fazer com que os dois direitos consigam coexistir naquele caso específico da forma mais harmônica possível, sem que um simplesmente anule o outro por completo. E aqui está o ponto central da harmonização. Nenhum direito fundamental é absoluto. A liberdade de expressão não é um cheque em branco para falar o que quiser, assim como o direito à privacidade não é um muro que ninguém pode cruzar. A interpretação constitucional nesse caso funciona como uma balança, ponderando os dois lados para encontrar um equilíbrio que preserve ao máximo os dois valores naquele caso concreto. E tudo isso que a gente viu nos leva à nossa última parte. Se a interpretação é tão flexível e depende tanto do contexto, isso quer dizer que o sentido da Constituição pode mudar com o passar do tempo? A resposta é um categórico sim. O nome desse fenômeno é mutação constitucional e é um conceito fascinante. O texto da Constituição fica lá, intacto, palavra por palavra, mas a interpretação que os tribunais e a própria sociedade dão para aquele texto, essa sim, pode mudar, se adaptando a novos valores e a novas realidades sociais. Olha só este exemplo prático e poderoso. Em 1992, o STF entendeu que era constitucional a lei que proibia totalmente a progressão de regime para crimes hediondos. Anos depois, em 2006, o mesmo tribunal, olhando para o mesmo texto de lei e para a mesma Constituição, decidiu o exato oposto. Declarou que aquela regra era inconstitucional. O que mudou? Não foram as palavras da lei. O que mudou foi a interpretação, a visão da sociedade e dos juízes sobre o que é justo. Isso é a mutação constitucional na sua forma mais clara. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Se todos nós interpretamos a Constituição e se o significado dela pode mudar sem que o texto seja alterado, a gente percebe que ela não é um monumento parado no tempo. Ela é, na verdade, um organismo vivo, um documento em permanente construção. É isso que garante que ela continue relevante, mas também coloca uma responsabilidade enorme nas mãos de cada um de nós, que somos, no fim das contas, os seus intérpretes.